Mateus capítulo 10. Antes de ler o Mateus capítulo 10, eu queria perguntar à igreja: vocês querem ser discípulos de Jesus? Amém? Então se prepara. Mateus 10 fala exatamente o que te aguarda. Mateus capítulo 10, versículo 1 em diante, diz assim: E chamando os seus 12 discípulos, esse momento é onde Jesus está chamando os 12 discípulos, mas hoje nós somos os discípulos. E deu-lhes poder sobre quem? Sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Então pergunto de novo: quem é discípulo de Jesus aqui? Você é discípulo de Jesus? Você é discípulo de Jesus? Então você tem poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes, os primeiros, né? Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão o cananita, Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Olha que coisa, irmãos. Está falando do dia que eles foram levantados. E no dia que eles foram levantados, já coloca aqui, Judas, aquele que o traiu. Então não foi surpresa para Jesus. Muitas vezes a gente acha que foi surpresa, né? Mas Jesus escolheu um traidor. Não, ele já sabia. Tinha um propósito. Mateus 10, 1. Agora já estou no 3, no, 5. 5. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis na cidade dos samaritanos. Qual é a sua missão agora? Versículo 6. Olha qual é a sua missão. Você é discípulo de Jesus, você é discípulo de Jesus. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo até elas, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Quando você chegar perto delas, você vai curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Por que você vê muita gente cobrando para libertar alguém? Se Jesus disse para você não cobrar nada. Estranho, né? O evangelho está sendo pregado hoje em dia aí. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno. Guarda isso aí, ó. Em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudia o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas. Aonde que Jesus está nos enviando? Como ovelhas? No meio de lobos. Você quer mesmo continuar sendo discípulo de Jesus? Portanto, sede prudentes como as serpentes, e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença de governadores e dos reis por causa de mim. Mas não é para você ter honra, não. Você vai ser conduzido à frente dos governadores para você ser preso, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer.
Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito, com letra maiúscula, de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Não é isso que a gente está vendo? A gente não vê em Petrópolis a mulher sendo condenada porque matou a mãe? 30 anos de prisão. É isso. E odiados de... Olha só. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Nem é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos domésticos. Por que não os temeis? Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceito, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Meu Deus, hein? Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, pensa aí agora, como é que eu confesso Deus diante dos homens? E eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não é assim? Jesus não é de paz? Mas Jesus está dizendo, eu não vim trazer paz. Eu vim trazer espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Senhor, nós chegamos diante de Ti mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua graça sobre nós, Senhor. Obrigado pela Tua presença, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Porque se Tu não fosses conosco, Senhor, não sei o que seria de nós, Senhor. Mas nessa hora chegamos diante de Ti, te pedindo por misericórdia, que Tu mais uma vez se faça presente, transformando, Senhor, a nossa vida, a nossa natureza, transformando todo o nosso ser, fazendo com que nós entendamos, Senhor, o que é ser Teu discípulo. Que de uma vez por todas, Senhor, nós possamos realmente demonstrar que Tu és o Senhor, o autor e consumador da nossa fé e da nossa vida, Senhor. Fala conosco nessa noite, Espírito Santo. Nos abençoa com a Tua graça, misericórdia e presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Eu hoje estava vendo uma mensagem, e a pessoa que estava dando essa mensagem, não foi uma mensagem rápida. Ele não falou isso tudo que eu falei aqui, né? Vou ver o capítulo inteiro. Mas ele falou sobre algo que está escrito aqui no versículo 11, Mateus 10, 11, que diz assim: em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurais saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E eu fui ler o capítulo inteiro, né, de Mateus, e o capítulo inteiro fala do chamado dos discípulos. Quando a gente entende quem nós somos, discípulos de Cristo, se é que nós somos, nós começamos a entender algo tremendo. Porque aqui no versículo 11 ele está dizendo assim, olha, você quando entrar numa cidade ou numa casa, procurai naquele lugar pessoas que são dignas, honestas. E eu fiquei pensando, né? Porque às vezes a gente só pensa na missão, né? Que nós temos que realizar. Mas esse conselho que Jesus está dando, quando ele orienta os discípulos a fazer esse tipo de coisa, é para demonstrar para eles, ou já deve ter até demonstrado, que ele faz a mesma coisa. Quando ele vai procurar alguém, ou quando ele vai procurar um coração para se hospedar no coração, ele está procurando um coração digno. Um coração que seja maleável o suficiente para aceitar que ele venha se hospedar ali, até que em nós seja criado o Espírito Santo de Deus, a presença de Jesus, até que em nós seja gerado Jesus Cristo. E ele, quando ele faz isso, quando ele acha um coração digno, a palavra de Deus diz que ele entra e modifica aquela vida para sempre. Então eu fico pensando, que evangelho é esse que o mundo está vivendo hoje? Onde num dia eu sou evangélico e no outro dia eu estou cantando no trio elétrico. Como a gente tem visto aí muitos clientes fazendo isso. Ou Jesus se enganou, ou essa pessoa nunca teve Jesus. Ela achou que tinha, né, algo diferente no seu coração. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que o nosso inimigo, Satanás, ele muitas vezes ele vai se fazer passar por anjo de luz, tentando se passar pelo próprio Jesus. A Bíblia não fala que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, mas ao nosso derredor está quem? Quem está ao nosso derredor, irmãos? O diabo. Mas qual é a posição dele na hora que ele está ao nosso derredor? Bramando como leão. Ele está se fingindo passar pelo leão da tribo de Judá. Mas qual é o intuito dele fazer isso? Buscando a quem possa tragar. Eu fico pensando, né, na posição de Jesus ali, orando a noite inteira no monte, para depois no dia seguinte encontrar os discípulos dele. E no meio da oração, ele vê e encontra Judas Iscariotes, no meio da oração dele, antes dele descer. O que será que ele deve ter falado com o pai? Não, esse aí não, pai. Esse aí vai me trair. Esse aí não tem condição de ser meu discípulo. Como é que ele vai ser meu discípulo? E aí, quando eu imagino essa cena, eu fico lembrando daquela questão do joio e do trigo. Um homem fez uma plantação de trigo, e quando a noite chegou, o seu vizinho, sei lá, um inimigo dele, foi lá e lançou joio. E ambos cresceram juntos. Quando eles chegaram e olharam que o joio estava crescendo junto com o trigo,
Um dos empregados disse assim: vamos arrancar. Mas aí o senhor da plantação disse: não, você consegue distinguir quem é joio e quem é trigo? É muito difícil. Deixa eles crescerem juntos, porque quando vier a colheita nós arrancamos todos. E quem tiver conteúdo vai permanecer. Você sabe que o joio não tem nada dentro. É só casca. Você esmaga ele assim, só tem folha. Na hora da peneira, na hora de você peneirar o trigo, você vai descobrir quem você é. Jesus deve ter olhado para Judas e falou: isso aí é um joio. Como é que esse negócio vai ficar aí no meu grupo de discípulos? Agora, eu te pergunto uma coisa. Jesus podia transformar Judas num verdadeiro discípulo? Podia, irmão. Podia. E por que não transformou? Porque Judas não quis. O que vai determinar se você vai ter sucesso na sua vida com Jesus não é Jesus. Jesus, ele já é Jesus. Já é o Todo-Poderoso. O que vai determinar se você vai ser bem-sucedido na sua jornada como discípulo para um dia se você se transformar num apóstolo, onde você vai abrir outras igrejas, onde você vai ser uma pessoa que vai disseminar o evangelho, é você mesmo. E vou te falar que Jesus pode transformar o joio em trigo, porque ele tem poder para fazer qualquer coisa. Mas eu vou determinar o quanto perto de Jesus eu quero andar. Você vê que Judas não queria andar perto de Jesus. Judas queria saber do dinheiro. Né? Vou brincar contigo. Vou brincar contigo. Judas era o tesoureiro. Ele andava com a sacolinha. Ele queria a sacola. Ele não queria Jesus. Ele queria o físico. Ele não queria o dono da bênção. E muitas vezes, quando a gente se depara com essa questão de ser discípulo de Jesus, a gente acha que é melhor ficar só olhando, só observando. Só que você viu como acabou Judas? Você viu como acabou Pedro? Os discípulos vão ter um final difícil, irmãos. Estou desanimando vocês, né? Só que no final, quem vai entrar no céu é Pedro e não Judas. Quem vai entrar no céu é aquele que se arrependeu, aquele que amou, aquele que se entregou de corpo e alma, aquele que buscou os seus próprios interesses, foi para o inferno. Hoje Jesus está falando conosco aqui, nós não temos visitantes aqui hoje. Hoje nós temos só discípulos e discípulas de Jesus aqui. Então entenda a palavra que o Senhor está te dando hoje. Nem sempre, e na maioria das vezes, a sua vida com Deus não vai ser fácil. Na maioria das vezes. Mas se você colocar a sua vida focada naquilo que é verdadeiro, naquilo que é real, naquilo que é de bom grado, naquilo que é o melhor para a sua vida, que chama-se Jesus, as lutas vão passar, você vai sentir dor, mas elas vão passar. Vai chegar uma hora que você vai nem mais sentir aquilo que está acontecendo com você, irmão, porque a casca vai ser criada e você vai entender o que é ser discípulo de Jesus. Só existe uma missão para nós. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele diz assim: vem, segue-me. A Bíblia diz que Jesus, ele não tinha cama, não tinha paradeiro, muitas vezes dormia no deserto. Uma vez eu tive um pastor que ele contou que ele foi para Israel e ele estava caminhando no deserto junto com a caravana lá que levou ele. E de repente o Espírito Santo fala para ele assim: para aqui. Olha para aquela pedra ali. E ele olhou para uma pedra, uma gruta, né? E tinha uma pedra assim,
Até já com o formato da cabeça. Aí o Espírito fala assim, tá vendo aquela pedra ali? O meu filho muitas noites deitou nessa pedra aí. Rapaz. Do que a gente está achando ruim? Eu coloquei hoje no Instagram, não sei se vocês viram. Se você acha que a tua vida está ruim, que está cheia de problema, olha para Jesus mais uma vez. A Bíblia fala que Deus não poupou o próprio Filho e aprove a Ele moê-lo por causa de nós. O discípulo de Cristo, ele vai ter algumas incumbências. A primeira é ir até onde estão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aonde elas estão? O Espírito Santo vai te mostrar. Aonde elas estiver. Você vai lá e você vai ficar o quê? Você vai fazer amizade com ela? É a primeira coisa que você vai fazer, é uma amizade com ela? Eu estava no mercado há um tempo atrás, aí me deu uma vontade de cantar um louvor, e eu sem pestanejar comecei a cantar o louvor alto, sim, conversando, na minha altura, assim, na altura da minha voz. E a caixa do banco, do mercado, começou a dizer assim, esse louvor cantava na minha igreja. Falei, cantava? É, porque eu não vou mais. É, por que você não vai mais? Ah, por causa disso. Oportunidades não faltam, irmãos, para você pregar o Evangelho de Jesus. Ide, pregai o Evangelho, indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Irmãos, não há mais tempo. Jesus está às portas de voltar. Tudo que tinha que acontecer, já aconteceu. Já está pronto. Ah, eu estou esperando construir o terceiro templo. Não espere mais não, porque pode acontecer que eles botem já estão fazendo isso, né? Um lugar separado lá com um trono para que ele possa vir. Jesus está voltando. Qual é o seu ofício como discípulo de Jesus? Qual é o seu ofício? Olha só no versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos. Eu nunca abracei um leproso, mas teve um pastor amigo meu que já abraçou. Leproso mesmo, fisicamente. No dia que ele foi fazer a visita, ele estava com uma camisa branquinha, que diz ele, né? E a mulher lá, na cama, lá, leprosa, o Espírito Santo fala assim para ele assim, vai lá dar um abraço nela. Ele abraçou a mulher, irmãos, saiu, quando ele saiu, né, do abraço, estava toda, sei lá que cor que era aquilo, tudo marcado. Braço marcado, camisa marcada, tudo marcado. Ele pegou lepra, mas a mulher ficou curada. Curai os enfermos, limpai os leprosos. Mas ele está falando também daqueles que estão em pecado. A lepra é o mesmo que o pecado no mundo espiritual. Limpai os leprosos. Como que eu limpo uma pessoa em pecado? Pregando Jesus para ela. Pregando a verdade para ela. Não adianta você chegar numa pessoa e só falar assim, Jesus é amor. Você está pregando a verdade? Tá. Mas você está pregando toda a verdade? Não. Então não adianta a gente achar que se pregar só uma parte da verdade vai resolver alguma coisa. Não, irmãos. O mundo precisa ouvir toda a verdade. Toda a verdade que há em Jesus. Aí sim, nós vamos começar a ver os milagres acontecendo. Cura de enfermo, leproso sendo curado, ressuscitai mortos. Eu tenho quase certeza
que uma vez na minha vida eu ressuscitei um morto. Tentei com o Lucas, não consegui. Mas uma vez eu ressuscitei. O meu tio. Irmãos, eu fui pegar meu tio em casa, ele passando mal, fui levar ele para a UPA. Botei o cinto de segurança nele, minhas 2 primas atrás, filha dele, e estamos indo para a UPA. O Espírito Santo falou assim, bota a mão no peito dele e repreende a morte agora. Quando eu botei a mão no peito dele, ele desmaiou. E eu dirigindo. Levantei ele de novo, repreendi 3 vezes. Toda vez que eu falava assim, espírito de morte, sai dele, ele fazia assim. E caía, desmaiava de novo. 3 vezes. Na terceira ele voltou, quando eu já estava chegando na UPA, todo torto. Mas ele voltou, assustado, sabe? Não sabia o que tinha acontecido. Estava tendo, sei por onde que ele foi, que ele voltou. E voltou assustado. Quando ele voltou, ele estava tendo um AVC. Quase morreu. Depois, né? Mas para mim, ele lá no carro, ele morreu comigo. Porque não tinha pulso. As filhas dele pegando para achar pulso, pegando aqui para ver se achava pulso, não tinha pulso. Ressuscitai os mortos. Pastor Emanuel tem poder para ressuscitar morto, irmão? Eu não tenho poder de nada, irmão. Quem sou eu para fazer alguma coisa? Eu sozinho? Mas eu sou discípulo daquele que me chamou. E se ele me chamou, se ele te chamou, ele vai te capacitar para fazer isso. O problema é que a gente deixa entrar dúvida. Quem sou eu? Quem sou eu? Sabe quem você é? Filho de Deus. Irmão de Jesus. Corpo de Cristo aqui na terra. Sacerdócio real. Nação santa. Isso é você? Você não foi feito para ficar sentado no banco azul da igreja, mas você foi feito para fazer essas coisas. Expulsar os demônios. Você não pode ter medo de demônio, irmão. O demônio é que tem que ter medo de você. Aqui está escrito, irmão, Jesus levantou os discípulos para fazer esse tipo de coisa. Pergunto de novo. Quem é discípulo de Jesus? Então essas coisas você tem que fazer. É ordem. É ordem. É claro que tem gente que tem o ofício de expulsar demônio. É ofício. Igual o pastor André, quando me iniciou na batalha espiritual. Manuel, eu faço isso todo dia. Todo dia eu faço isso. E eu ficava pensando assim, eu quero isso para mim? Né? A nossa mente, que a gente está estudando todo domingo de manhã, a nossa mente é o maior adversário nosso. Eu quero isso para mim? Quem que mandou fazer isso? Foi eu? Foi o pastor Emanuel que está te mandando fazer? Ou aqui é o próprio Jesus que está te mandando fazer isso? Esse entendimento muda a história da gente. Muda a história da gente. Porque se eu entender algo que o próprio Jesus ensinou, que está no versículo que diz assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando eu não faço aquilo que Jesus está me mandando fazer, eu não estou me sujeitando a ele. E o diabo não vai fugir de mim. Aí vai adiantar fazer jejum? O jejum só tem efeito para aquele que se submete. Aquele que se coloca debaixo da vontade de Deus. Eu esqueci agora quem eu sou mais. Eu não quero mais nem lembrar de quem eu sou. Mas agora eu quero me sujeitar à sua vontade. Isso, irmão, é de uma libertação que você não tem noção. Porque antes você tinha que ficar preocupado com o que você teria que fazer. O que eu vou fazer hoje? Presta atenção aqui. Qual foi a pregação que eu fiz aqui hoje? Eu só copiei o versículo, o capítulo inteiro.
Sabe quem está falando aqui com você hoje? O Espírito Santo. Por quê? Porque eu falei com ele, falei, Senhor, eu não tenho nada. E ele vai e me lembra desse versículo. Por que ele está falando isso? Porque se eu me sujeito a Deus, se eu me coloco debaixo da vontade dele, inevitavelmente eu vou resistir ao diabo. É uma sequência, é automático. Eu deixei de exercer a minha vontade, para agora deixar Cristo me dominar, me escravizar como servo dele. Automaticamente eu estou resistindo ao diabo, porque eu vou fazer aquilo que o meu Senhor manda fazer. Eu tenho um Senhor agora, eu não tenho mais diabo como meu dominante. Essa é a grande libertação que você vai ter. Às vezes a gente pensa que libertação é só aquele momento onde você expulsa o demônio. Não, libertação é quando você entende que você deve se sujeitar a um único Deus, a Jesus. Resistir ao diabo é só uma consequência da minha submissão ao Senhor. Só isso. Quando eu entendo isso, eu me liberto daquilo que é meu. E ele vai falar algo aqui que é tremendo, né? De graça recebeste, e de graça dai. Eu vou fazer um curso de libertação aqui, eu vou te cobrar. Vou pensar aqui. Né? Igual eu vejo na internet, as pessoas fazendo curso, né? Pelo Hotmart. Tem um camarada aí que cobra 12 mil reais. Para fazer um curso, para aprender com ele, negócio de coaching. E tem gente que paga. Eu vou fazer um curso de libertação, vou cobrar 15 mil reais. Divido em 12 parcelas. De graça recebeste. Como que eu vou cobrar se é uma coisa que Deus me deu, irmãos? Quanto que vale um negócio desse? Agora, existe muita gente aí que recebeu de graça. E eu vou te falar que Deus não tirou dele. A graça que ele recebeu está lá. Tem muitos pastores que receberam a graça do Senhor e que a graça está lá. Só que eles se corromperam. E ao invés de dar de graça para outro, estão cobrando como se fosse uma indulgência. Sabe o que é indulgência? A Igreja Católica cobrava para você ser salvo. E chamava-se indulgência. Tu comprava um terreninho no céu, uma casa no céu, mas pagava aqui na terra. Tem muito pastor fazendo isso, irmão. Só que Jesus, o ensinamento de Jesus não é esse. O ensinamento de Jesus... Daí você precisa conhecer esse tipo de coisa aqui para você definir aonde você vai andar. Tem muita gente enganada, não tem? Andando em outras igrejas, pensando que está sendo abençoado, mas na verdade está entrando debaixo da doutrina de Satanás. Porque Jesus disse, de graça recebeu, você recebeu de graça. Então dá de graça. E aí ele vai dizer algo que é tremendo, ó. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Não tenha nada disso na sua vida. Eu vejo pastores aí, e outras pessoas também, andando de avião próprio, andando de carro de luxo, andando com Rolex de ouro no pulso. Nada contra, irmãos, desde que você não esteja tirando da ovelha, desde que você não esteja arrancando o couro da ovelha. O que muda a história, irmãos, eu não estou querendo questionar outros pastores, não. Eu só estou dizendo que o que muda na história é você ser obediente a Jesus. Porque senão você pode se corromper com as iguarias que Satanás pode colocar diante da sua frente. Ele pode chegar com você com um prato de lentilha e você trocar sua bênção por esse prato de lentilha.
Deus tirou a graça que esses homens receberam? Não. Tem pessoas que vão nas igrejas que recebem cura? Tem. Até porque Deus não é a mesma coisa que o diabo. O diabo te dá, mas ele te toma. Deus não, ele te dá. Só que ele quer ver o que você vai produzir com aquilo. Ah, Senhor, tu me deu uma moedinha, sabe o que eu fiz? Eu enterrei ela. Esses homens que estão fazendo esse tipo de coisa, eles estão enterrando o dom que Deus deu para eles. Por isso que ele diz assim, aquele que tem pouco, até o pouco que tem, lhe será tirado. Quando é que vai ser essa parte que lhe será tirado? Porque a gente só olha para o dia de hoje, não é isso? Ah, aquele pastor lá está uma bênção, aquele homem lá de Deus está uma bênção, aquele está na... Quando que ele vai receber essa frase? No dia que ele for encontrar com o grande trono branco de Deus. Esse vai ser o dia que ele vai ser tirado. O que eu estou dizendo para vocês aqui, irmãos, é que você precisa entender que Deus procura pessoas que são fiéis a Ele, fiéis à sua palavra, que não se vendem por um prato de lentilha. Isso está cada vez mais raro hoje em dia, mais raro. Pessoas estão se vendendo por qualquer coisa. E aí ele vai dizer algo que eu acho tremendo. Ele diz assim, em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí. Tem duas situações aqui que a gente pode entender. Aquela primeira que eu disse, que Jesus, quando nos ensina algo, Ele está dizendo para a gente fazer igualzinho a Ele. Você precisa pregar o Evangelho a toda criatura, mas existe um momento onde vai ser diferenciado, onde aquela pessoa vai ser digna ou não de receber aquilo que você tem para dar. Porque senão Jesus não teria dito assim, ó, não lanceis pedras aos porcos. O que é lançar pedra aos porcos? É dar aquilo que você tem de maior valor para aqueles que não entendem o que você está falando, ou que não querem entender aquilo que você está falando. Então eu preciso procurar pessoas que queiram receber essa palavra, que queiram receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. E essas pessoas existem, irmãos. Não são muitas não, mas existem. Eu preciso buscar como Jesus buscou. Agora, existe algo também diferente aqui, que ele está falando nesse trecho, quando ele diz assim, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos ali. Ele está dizendo assim, cuidado com as pessoas com quem você se associa. Porque as pessoas vão olhar para você, e dependendo com quem você está se associando, elas vão achar que você é a mesma daquela pessoa lá. Se você se associa com uma pessoa que é mau caráter, né, pastor Emanuel se associou com uma pessoa que não é, que é mais ou menos. A pessoa já conhece que aquela pessoa é mau caráter. Quando eu me associo a ele, eles vão me ligar a essa pessoa e vão achar que eu também sou mau caráter. Por isso que Jesus está dizendo assim, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você se associa. Porque para se construir uma imagem, para se construir uma vida com Deus, demora muitos anos, irmãos. Mas para destruir é rápido. 1 segundo. Um deslize. Durante muitos anos eu demorei para entender isso. Porque a gente tem um coração, não vou dizer bom, né? Coração mole. E muitas vezes a gente quer ajudar. Só que existem pessoas que só querem o vem a nós. Sabe como é que é? Vem a nós. A contrapartida ninguém quer dar, né? Então Jesus está dizendo assim, você dá a primeira ajuda, até para você ver a reação dessa pessoa, não é? Porque você não conhece uma pessoa pela ação, mas você conhece pela reação.
Então você viu a reação dela. Se ela continuou sendo digna, continua lá. Até que vos retireis. Quando é que eu tenho que me retirar? Quando Jesus nascer naquela pessoa. Quando aquela pessoa puder caminhar sozinha. E quando entrares numa casa, saudai-a. Se ela for digna, desça sobre ela a vossa paz. Você tem paz para entregar para alguém? Essa é a grande questão. Nós estamos fazendo a casa de paz. Casa de paz. Eu tenho a paz que Cristo dá para entregar para essa pessoa? Ou para qualquer outra pessoa que eu for evangelizar? Porque vai chegar uma hora onde eu e você vamos ser provados nessa situação. E a paz que às vezes eu posso estar aparentando ter, ela vai ser provada. E ela muitas vezes é provada nas piores situações. E aí quando eu digo que às vezes uma atitude destrói tudo aquilo que está sendo construído. Mas se você construiu algo verdadeiro, onde a paz que está no seu coração é realmente a de Cristo, essa casa que você está construindo na outra pessoa, ela vai ficar firme. E essa pessoa, apesar das dificuldades que ela possa enfrentar, né? Ela vai se render a Jesus. Vai se render. Vale a pena, irmãos. Vale a pena mostrar a verdade para essa pessoa. Vale a pena crer na verdade. Vale a pena andar na verdade. Vale a pena expressar a verdade. Mas eu só consigo fazer isso tudo quando ela já se criou em mim. Quando ela já se edificou em mim. Quando Jesus está vivendo realmente em mim. Jesus estava ensinando para esses discípulos que eles iam enfrentar coisas que eles não poderiam enfrentar se eles já não tivessem a base do Evangelho. O firme fundamento da fé, que é Jesus. Se eles não entendessem isso, tudo aquilo que viria depois, eles não iriam conseguir construir. A mesma coisa é conosco, irmãos. Nós precisamos entender quem nós somos no Evangelho, no reino de Deus. Quem sou eu? Como está construída a minha casa? A minha casa está criada numa areia ou está criada em cima de uma rocha? Eu preciso identificar isso o quanto antes. Porque se eu identificar isso depois que levantou a minha casa, eu ver que está levantada sobre a areia, eu vou ter que destruir. Aí o trabalho é dobrado. Você gastou material, gastou força ali naquele negócio, se desgastou. Mas se você já construir direto na rocha, pode vir o que vier, as lutas virão. Mas você vai passar com louvor. Em nome de Jesus, creia nisso. Creia nisso. Versículo 16, Jesus diz assim: eu vos envio como ovelhas em meio a lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas. Jesus enganou alguém, irmãos? Em algum momento Jesus falou algo que não viria a ser? Eu não vou dizer nem que ele não falou, que ele possa ter falado mentira. Ele nunca falou mentira. Mas em algum momento Jesus ocultou a verdade? Não. Ele está dizendo assim, sabe quem você vai enfrentar? Você vai enfrentar lobo. Outro dia eu vi um filme do Liam Neeson. Eu gosto muito de filme, né? Liam Neeson, que ele caiu de avião no meio do gelo. E lá ele teve que enfrentar uma alcateia, né? É alcateia? Alcateia de lobos. Rapaz, não é brincadeira não. O bicho é terrível. E Jesus está nos enviando no meio desses animais. Lobos. São os demônios que estão por aí. Mas preste atenção aqui. Logo no início, né, você pode pensar assim, pô, Jesus vai me enviar no meio de lobo? Será que ele não me ama? Mas no início ele vai dizer assim, ó, e chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Sabe quem está aí dentro de você? O poder de Jesus. Não há lobo
que resista ao poder de Jesus. Você pode passar por dificuldade, mas Jesus está contigo, irmão, minha irmã. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Jesus está conosco. E ele vai dizer assim no 20, porque não sois vós quem falará. Mas eu não sei pregar, pastor. Pastor, eu não sei dizer. Eu tenho a língua pesada. Pedro não falou isso? Pedro? Moisés, Pedro. Moisés não falou isso? Eu tenho a língua pesada. Senhor, eu não sei o que eu vou dizer. Aí Jesus, o Senhor tem sempre uma solução, né? Mas Abraão vai falar para você. Aí quando ele viu que não tinha como negar a Jesus, aí ele se entregou. Quando ele se entrega, o que acontece, irmão? Deus age através da vida dele e liberta o povo de Israel. Sabe quando a sua família vai ser liberta? Quando a sua família vai ser liberta? Quando você pregar o evangelho a ele. Eu tenho um tio que ele me conhece desde pequeno, né? E é ruim, porque ele sabe quem foi Emanuel, né? Uma vez ele falou umas bobagens para mim, né? É aquilo que eu falei contigo, para construir uma coisa demora muito tempo. Mas eu sei que um dia ele vai olhar para mim e ele vai enxergar Jesus. Ele vai enxergar Jesus. Ele precisa ser salvo. Tem pessoas na sua família que precisam ser salvas por você. Elas precisam enxergar Jesus em você. Não é o Jesus que pinta na parede, uma tela de pintor. Mas é o Jesus verdadeiro, que está dizendo para nós, não vai ser você que vai falar, mas é o meu Espírito que vai falar através de você. Não fica preocupado se você vai passar por dificuldade, né? Vai passar pelos os que vão olhar para você e vão dizer, te criticar, né? Te censurar. Não é assim? Esse meu tio ele me censurou muitas vezes, mas muitas vezes. Mas sabe quando tu sente que está mudando? O olhar dele já muda. Ele já ouve o que eu falo. Antes nem ouvia. Recebe as mensagens da minha mãe. Sabe quando está mudando? O Espírito vai mexendo, irmão. O Espírito vai movendo. Você pensa que o Espírito Santo está parado, não está trabalhando? Está trabalhando. Jesus diz assim, meu Pai trabalha até agora, e eu também. Ele não para não. A gente para, mas ele não para. Não desista daquela pessoa da tua família que está precisando ser salvo. Não desista não. Né? Às vezes é meu pai, às vezes é meu irmão, às vezes é minha mãe, às vezes é meu filho. Não desista dele. Tem uma pessoa aí, do filho de uma pessoa que eu de vez em quando paro lá para conversar com ele. Vou comer um salgadinho, aí bato um papo, tomo uma Coca-Cola. Aí jogo umas frases assim, aleatórias. Aleatória não, né? Tá! As primeiras vezes que eu fui lá para comer um salgadinho, tomar uma Coca-Cola, ele nem falava comigo. Só perguntava assim, o que o senhor quer? Uma Coca-Cola e um salgado. Aí eu comi o salgado, acabou, não falava nada. Agora já bate papo comigo, já conversa. Tudo bem? Tudo bem, tudo bom. Está modificando, irmãos. Não desista, não desista, não desista. Mesmo que ele vá no leito de morte, mas ele vai para o Senhor. Em nome de Jesus, ele vai. E odiados de todos sereis, por causa do meu nome.
mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E ele vai dar um conselho que é tremendo. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Por isso que eu botei aquela fotinha lá no Instagram, dizendo assim: você está se sentindo, né, prejudicado? Está se sentindo mal? Olha para Jesus na cruz. E é por causa disso aqui, ó. Não é o discípulo mais do que o seu mestre. Se o meu mestre, que é Jesus, e sofreu do jeito que sofreu, o que será que pode ser de mim? Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Não se contente em conhecer Jesus só de ouvir falar. Busque conhecer Jesus na profundidade. É na palavra dele que ele vai se revelar a você. E ele vai transformar você como ele. De repente você vai estar falando coisas que você antigamente não falava. De repente você vai estar agindo de uma forma que você antigamente não agia. Porque agora você está se espelhando em Jesus. Você está se tornando Jesus aqui na terra. Porque ele agora realmente é o seu mestre. O seu Senhor. E não precisa temer mal algum. Você não precisa temer nada do que possa vir contra você. Eu acho engraçado que antigamente uma pessoa me ofendia, eu queria logo partir para me defender. Porque eu achava que eu estava sempre certo, né? Tá da justiça própria. Mas hoje em dia, eu não sei por que cargas d'água, agora eu não revido mais. Deixa a pessoa falar sozinha. Não vale a pena. Porque a pessoa, ela está cheia de interferência maligna, está cheia de demônio. E não é ela que está falando ali, né? A gente conhece o texto, Efésios capítulo 6, a gente conhece o texto, diz assim: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades, mas às vezes, muitas vezes a gente ainda rebate na carne. Mas a tua luta não é contra eles, é contra os principados e potestades que estão influenciando eles. Não tema, não tenha medo de ser como Jesus. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perecer no inferno, e a alma e o corpo. Fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A gente precisa entender que existe algo além. O que você está construindo dentro de você hoje é para depois. É para quando você se encontrar com Jesus. Não é para o seu bel prazer, não é para o seu ouro, não é para a sua prata. Se essas coisas vierem, amém. Mas não é para vir, não é para a gente ficar esperando isso. Jesus está querendo pessoas que entendam o que é ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é andar como Ele andou. Ser discípulo de Jesus é fazer o que Ele mandou fazer. Ser discípulo de Jesus é falar como Ele falava, agir como Ele agia, de verdade. Para que as pessoas possam acreditar que existe algo além da morte. Acreditar que existe algo depois. As pessoas estão vivendo aqui nessa terra do jeito que estão vivendo porque elas não acreditam que existe algo depois. Que não existe um porvir. Mas você imagina a desilusão delas quando elas encontrarem lá com um grande trono branco de Deus e elas forem condenadas. Como essas pessoas crerão se não há quem pregue? Como?
Jesus está te fazendo lembrar que você é discípulo dele. Precisava lembrar? Precisava. O agito do dia a dia, as coisas que acontecem, às vezes, nos fazem esquecer quem nós somos, ou quem nós devemos ser. Jesus quer te mostrar quem você é. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Eu não sei quanto a você, mas de um tempo para cá, o Espírito Santo tem feito essa igreja perder a sua própria vida para achá-la em Jesus. Vocês são discípulos de Jesus. Não queiram achar sua vida de volta. Deixa Jesus tratar. Deixa Jesus cuidar. Porque Ele é o nosso bom pastor. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Você imagina estar levando a própria Trindade para dentro dessas casas? Para dentro da sua casa? Aquele que você menos espera, que você nem imaginava, de repente está só esperando essa palavra para se render a Jesus e Jesus ser o Senhor da vida dele. Você é discípulo. Você é discípula de Jesus. Nunca se esqueça disso. Amém? Vamos estar de pé? Se você não aguentar ficar de pé, pode ficar sentado. Senhor, nós chegamos na Tua presença mais uma vez nessa noite. E queremos, Senhor, diante de Ti, colocar as nossas vidas, Senhor. Como discípulos que somos, queremos colocar de uma vez por todas, Senhor, as nossas vidas diante do Teu altar. E te dizer, Espírito Santo, que você pode e tem total liberdade para nos transformar naquilo que for necessário. Entra, Senhor, nos nossos corações, nas nossas almas, no nosso espírito, no nosso corpo. E vem transformando tudo aquilo que aparentemente ainda é nosso, que é carnal. Vem transformando-nos, Senhor, em discípulos de verdade, em seres espirituais, como Tu queres que nós sejamos, Senhor. Nos perdoa muitas vezes, Senhor, que nós queremos ainda ser independentes de Ti, Senhor. Queremos realizar coisas, queremos ser, queremos ter, mas Espírito Santo, nos faz entender que só existe um mestre verdadeiro, que és Tu, Senhor. O mestre que nos ensina todas as coisas, nos ensina onde andar, como andar, nos ensina como nos portar, nos ensina como falar, Senhor, como agir. Senhor, entra de vez no nosso coração e na nossa mente e nos transforma de dentro para fora, Pai. Vem com aquela espada santa de 2 gumes e vai penetrando. Vai penetrando, Senhor, em todo o nosso ser. Vasculhando, Senhor, se ainda existe algum caminho mau.
algum caminho que nós fomos os responsáveis por ele existir, Senhor. Ou por deixarmos Satanás entrar e fazer morada. Senhor, arranca isso de nós, por misericórdia. Nos torna realmente, totalmente submissos a Ti, Senhor. Porque essa é a nossa natureza, nós fomos criados para isso, Senhor. Muitas vezes esse mundo, ele nos torna insensíveis a Ti, Senhor. Às vezes ele tem nos deslumbrado, Senhor. Mas nada pode, Senhor, ser maior e melhor e mais precioso do que a Tua presença em nós, Pai. Nos ajuda nessa noite a entendermos isso, Jesus, e nos faz andar, Senhor, junto contigo. Nos faz ser aquelas pessoas que se tornaram saciadas pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Que se conformaram e que tomaram a Tua forma, Senhor. Molda a nossa mente, Espírito Santo, de tal forma que nós possamos descobrir, Senhor, qual é a Tua boa, agradável e perfeita vontade para nós, de verdade, Senhor. Nos faz andar nos Teus caminhos e nunca nos desviarmos deles, Senhor. Nos faz entendermos, Senhor, o que é ser Teu discípulo de verdade. Nos faz acreditar, Senhor, naquilo que Tu nos disse, Senhor, através da Tua palavra, que nós fomos feitos, Senhor, para expulsar demônios, para curar enfermos, para libertar os cativos. Senhor, nos faz entender isso, Jesus. Coloca, Senhor, escrito em nós, no nosso coração, nas tábuas do nosso coração, para que nós fomos criados, Senhor? Para Te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Espírito Santo, eu clamo, não só pela minha vida, mas pela Tua igreja nesse lugar. Que a Tua presença seja tão forte, tão notória, Senhor, que as pessoas passem a enxergar em nós o Teu Espírito. Que as pessoas possam enxergar em nós o Teu Filho Jesus. Deus, que em nome de Jesus, ao abrirmos a nossa boca, nós tenhamos a certeza que não somos nós que estamos falando, mas é o Teu Espírito Santo que está falando através de nós, Senhor. Que nós não tenhamos dúvidas, Senhor, na pregação do Teu Evangelho. Que nós sejamos usados pelo Teu Santo Espírito para alcançar os nossos familiares, os nossos irmãos, nossos filhos, nossos pais. Deus, que eles possam enxergar em nós a Tua presença, Pai. Que nós tenhamos a autoridade do Teu Santo Espírito, Senhor. Que mesmo sendo enviados no meio de lobos, nós precisamos ser prudentes como a serpente e simples como as pombas. Nos dê autoridade, Senhor, do Teu Santo Espírito, mas nos dê a simplicidade de Jesus, Pai. Nos dê discernimento de espírito, Senhor. Nos dê, Senhor, o alerta do Teu Santo Espírito. Nos mostra o perigo, Senhor. Nos mostra onde existem pessoas que precisam ser salvas, curadas, libertas, Senhor. E nos faz, Senhor, ser usados pelo Teu Santo Espírito para levar Jesus até essas pessoas. E tirá-las das garras do maligno. E trazê-las para o Teu aprisco, Senhor. Sãs e salvas, Senhor. Deus, nos dê a coragem de irmos, Senhor. Nos dê a coragem de estarmos junto com os leprosos, Senhor. Meu Deus. Não nos deixa ter medo, Senhor. Mas cria em nós um coração corajoso.
só pelo simples fato de tu estares conosco, Senhor. Deus, levanta do teu trono em favor de cada um de nós, Senhor. E nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas. Senhor, eu clamo pela comunidade cristã Ruach HaKodesh aqui de Itaipava. As pessoas que estão chegando, as pessoas que vão chegar, as pessoas que já estão aqui. Senhor, nos ajuda na nossa fraqueza. E nos protege, Deus, de toda e qualquer investida do maligno. Que essas setas do diabo sejam agora todas elas recolhidas. E que tu dê ordem aos teus anjos de grandeza maior para estarem levando todas elas direto para o abismo, sem direito de retorno e nem de transferência. Todo o poder do maligno seja agora manietado, amarrado e lançado direto no abismo, sem direito de retorno, nem de transferência, pelo poder que é no nome de Jesus. Nós repreendemos toda e qualquer ação de Satanás e seus demônios, seja ela de morte, seja ela de enfermidade, seja ela na nossa alma, no nosso corpo. Que essas investidas sejam agora arrancadas de nós. Senhor, nos lembramos daqueles que estão sendo alvos das casas de paz. Senhor, não permita mais, Senhor, que Satanás os toque. Mas em nome de Jesus, coloca os teus anjos de grandeza maior ao redor de cada um deles, Senhor. Que eles sejam protegidos, Senhor, com a barreira do sangue de Jesus e do fogo do altar, onde nenhum demônio vai se atrever a tocá-los mais. Mas em nome de Jesus, que esse problema que houve, Senhor, que ele seja o princípio da salvação de todas as pessoas, Senhor, de toda a família, Deus. Nós cremos nisso, Senhor, e profetizamos que isso vai acontecer, em nome de Jesus. Pela fé nós já podemos ver todos aqui, Senhor, adorando o teu nome, servindo a ti, Senhor, fazendo a tua vontade e sendo salvos por ti, Senhor. Cremos, Senhor, nisso. Cremos nisso e te adoramos por isso, Pai. Cuida de cada um de nós também, Senhor, no nosso dia a dia, que também da mesma forma sejamos protegidos por ti, Senhor. Nos livra de toda e qualquer represália de Satanás. E, Senhor, se houver alguém na nossa família que ainda não foi salvo, Senhor, usa-nos, Senhor, com graça, com poder, para levarmos a salvação que há em Jesus até essas pessoas, e que elas aceitem de bom grado, Senhor. E elas queiram, Senhor, servir a Ti, Senhor, com inteireza de coração. Deus, abençoa a Tua igreja, Senhor. Tira todo o orgulho, toda a vaidade, Senhor, em nome de Jesus. Nós não queremos isso, pois são armas de Satanás. Nós queremos que elas sejam lançadas fora, direto no abismo agora, sem direito de retorno nem de transferência. Nós queremos ser simples como Jesus e prudente como a serpente, Pai. Nós queremos ser aquilo que Jesus quer de nós. Então, faz ser edificada em nós a casa verdadeira, construída sobre a rocha. Se houver alguma coisa em nós que não foi construída sobre a rocha, derruba agora, Senhor. Quebra, Senhor, de uma vez e reconstrói tudo, Senhor, em cima da rocha chamada Jesus. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Jesus, nessa noite. Nos rendemos e nos dobramos diante de Ti. Te louvamos, Espírito Santo. Da mesma forma nos rendemos e nos dobramos diante de Ti, Senhor. E te louvamos, Papai. Nos dobramos e nos rendemos a Ti nessa noite, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor ande contigo, que você ande com Ele, em nome de Jesus. Graça e paz.